Em meio a um cenário de desafios econômicos persistentes, o Brasil enfrenta uma carga tributária alta e complexa, incertezas jurídicas e intervenções governamentais que afastam investidores. Enquanto outros países prosperam ao abrir suas economias, o Brasil parece seguir na direção oposta. Esse descuido com a técnica, né? De novo, para a mesma carga tributária, a gente podia prejudicar muito menos o crescimento do país. Mesmo com uma reforma fiscal aprovada, os obstáculos para sua plena eficácia são numerosos. Quais são os principais desafios que ainda precisamos superar? A gente escolheu um sistema tributário que não tem contrapartida no resto do mundo. É difícil ter uma tributação tão torta do ponto de vista econômico quanto a brasileira no que se refere ao consumo. Marcos, em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber. Um prazer poder falar contigo. Obrigado pelo convite. Lisboa, para a gente começar, de fato, essa nossa conversa, queria entender um pouco na tua visão. No Brasil, nós tivemos 2 momentos que são cruciais, vamos dizer assim, que ajudaram muito a economia a se recuperar após crises profundas. Falo primeiro da criação do Plano Real, ali durante o governo de Itamar Franco, que veio após o impeachment do Collor. As reformas também implementadas pelo governo Michel Temer após o impeachment de Dilma Rousseff. Acho que ambos ali, presidentes, eles acabaram assumindo, de fato, estas reformas ou essas medidas sem a preocupação imediata com a popularidade. Você acredita que a busca incessante por popularidade é o maior obstáculo que a gente vê hoje para o progresso econômico do país? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem esse histórico, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas que em momentos difíceis a gente faz reformas duras, né? Antes do Plano Real, você teve uma série de ajustes, 8 anos, que foram fundamentais para viabilizar o Plano Real. Você teve criação da Secretaria do Tesouro, fim da conta movimentos, talvez os mais jovens não saibam o que é isso, abertura da economia, privatizações e um ajuste fiscal muito importante que foi feito no começo dos anos 90. Essas foram as condições que viabilizaram o Plano Real, né? A mesma coisa aconteceu após 2000. A gente teve a crise grave de 99 e tanto o segundo Fernando Henrique quanto o primeiro Lula fizeram reformas importantes. Temer era uma terceira etapa desses ajustes. Nos momentos difíceis, até agora, o Brasil tem feito o dever de casa. O problema são os bons tempos, que aí a gente comete os velhos erros do passado e estraga, ou costuma estragar, o que foi de bem feito até então. Quais são as reformas que você acredita que seriam essenciais, né? A gente teve recentemente aprovada a tributária, tem uma grande discussão em relação a se vamos precisar, de fato, rever e ter uma nova revisão na reforma previdenciária, se discute muito administrativa. O que falta, de fato, para a gente conseguir dar um passo adiante nesse sentido? Olha, a Previdência veio muito atrasada, né? Ela tinha que ter ocorrido 20 anos antes. A gente não quis, enfim, entrou num populismo, uma polarização que era muito mais um embate político do que, de fato, uma discussão sobre o problema do Brasil, né? Teve uma leviandade imensa naquele período e atrasou a reforma. E ela chegou atrasada. Então a gente tem o custo aí, né? O Brasil é um país que gasta tanto com previdência quanto o Japão, só que o Japão tem 3 vezes mais idosos do que o Brasil. Então, isso para dar um exemplo de um país muito idoso, né? A tributária é a mesma coisa. A gente escolheu um sistema tributário que não tem contrapartida no resto do mundo. É difícil ter uma tributação tão torta do ponto de vista econômico quanto a brasileira no que se refere ao consumo. A Índia tinha algo muito ruim, mas acho que a nossa era pior, né? Bem pior. Então a gente está atrasado também nisso, né? O tema do IVA é um tema de décadas. Agora, eu acho que também tem uma supervalorização de grandes reformas. Elas são importantes. Mas tem o dia a dia da economia, da política econômica, da gestão do Estado que a gente descuida. A gente gasta bastante com a educação, quando você compara com o resto do mundo. Gasta tanto ou mais que vários países emergentes, mas com resultados muito piores, né?
E aí não tem mágica, tem uma questão da gestão da educação, da gestão do diretor de escola, gestão do aprendizado, o que se ensinar, com qual idade, que a gente não trata. A gente discute gasto de educação, todo mundo acha que a educação é importante. Temos que gastar mais, mas vamos gastar bem? O que significa gastar bem? Como é que eu garanto o resultado? Como é que eu avalio, né, a política pública, a qualidade da política pública? Como é que eu avalio, mensuro e faço a gestão do aprendizado dos estudantes? Isso vale para saneamento, isso vale para as agências reguladoras, né? E o que acaba acontecendo no descuido com os detalhes e a implementação da política, é um Estado capturado por grupos de interesse. Então, quando você olha, setor de energia, inteiramente capturado por subsídios cruzados, fazendas de sol que alimentam de forma barata algumas empresas, mas a sociedade paga muito mais caro e repleto de distorções. Então, esse dia a dia da política pública que a gente descuida e que é parte do atraso do Brasil. Até minha pergunta, né, inicial, anterior, era justamente nesse sentido do quanto o fato, né, a política em si, muitas vezes ela se sobressai em cima de interesses econômicos, até mesmo por conta de lobbies, e aí você, né, aprofundou muito mais nessa sua segunda resposta em relação à força de diversos setores que acabam pesando, até mesmo quando a gente tem uma discussão, seja ela para uma reforma ou até mesmo para algum tipo de uma mudança. A carga tributária, eu acho que esse é um ponto muito importante, até para a gente discutir, já que a gente entrou um pouco em reforma tributária. A carga do Brasil hoje ela é altíssima e complexa, né? Incertezas jurídicas, a gente está se discutindo ainda, né, ali a questão do IVA, mas olhando para o hoje, até o prazo que a gente tem de reflexo, de fato, né, da reforma tributária para a nossa economia, o quanto você acredita que todas essas questões da carga tributária, interferências do governo, espantam o investidor? Por que o Brasil acaba, de alguma forma, fazendo o oposto de países que abriram ali a economia na busca do crescimento? Olha, acho que tem vários temas aí. Pegar o tema tributário, a gente tem uma carga tributária alta para países emergentes? Temos. O leste europeu, os países da sombra da antiga União Soviética, Argentina, mas é isso. Tá? Regra geral, os países emergentes têm uma carga tributária muito menor que a brasileira e tem muito melhor política pública nas diversas áreas. Né? A gente gasta muito, mas gasta mal, e a gente cuida pouco da política pública. E a forma como o sistema tributário é desenhado gera as escolhas mais ineficiente de tecnologia, do que produzir, onde produzir. Quer dizer, esse descuido com a técnica, né? De novo, para a mesma carga tributária, a gente podia prejudicar muito menos o crescimento do país, o crescimento da produtividade que a gente faz, exatamente por não ter atenção cuidadosa com a técnica. É curioso no Brasil como a gente implementa a política pública sem discutir. Isso acontece com a sociedade em geral. Não está na imprensa, não está no debate, não está no governo, não está em quem comenta o governo. Como é que é o desenho nos demais países? Qual é a avaliação de impacto? Quais são os estudos com microdados testando se o desenho A, B ou C é melhor? Né? Isso não é de hoje. Agora, para além disso, tem essa impressionante capacidade de captura do Estado por grupo de interesse. E a sociedade acha razoável isso. Isso não é um problema da política. Né? O país acha razoável o taxista não pagar IPVA, a igreja não pagar imposto, time de futebol, né? Instituições filantrópicas não contribuírem para a Previdência. Os exemplos são imensos. Quem trabalha em filantrópica vai se aposentar. Como assim não contribui para a Previdência? Por que os regimes especiais e o favorecimento que teve com militares e professores na última reforma? Quer dizer, a concessão de créditos subsidiados, né, que estão voltando com força, que essencialmente beneficiam acionistas de empresas, de grandes empresas, com frequência no exterior. Há uma complacência e uma aceitação generalizada no país com essa concessão de meias entradas. Isso leva a esse estado disfuncional, que ele é muito grande e pouco eficaz. E essa agenda, ela não tem ideologia, ela é ecumênica, o termo que eu uso, porque ela é comum à esquerda e à direita. Se eu olhar as votações, eu fiz um trabalho com o Marcos Mendes
há 2 anos, no fim do governo anterior, levantando várias medidas aprovadas, esquerda e direita votam juntas. Não é isso que separa esquerda e direita no Brasil. Quase todo mundo a favor do patrimonialismo. Marcos, e por que de fato, né, você trouxe essa questão do gasto público, né, da eficiência do gasto público, o que falta? Falta vontade política, a gente conseguir de fato desenvolver alguma política que mensure de fato esses gastos, a eficiência desses gastos? Olha, aí sai fora da minha área. Eu não sei, a minha impressão é que a gente gosta do tema polarizado, tá, né, a grande manchete do jornal, mas presta pouca atenção no que de fato está sendo feito, e quando você vai analisar as medidas, entra parágrafo único, artigo de cá, artigo de lá, e gera essa disfuncionalidade. A polarização, ela cobra um preço alto. Vamos lembrar do Bolsa Família. Né? Mas o Bolsa Família foi a ideia de unificar os programas de transferência de renda, que eram vários, no governo federal. Em vez de dar auxílio gás, vale-refeição, auxílio para isso, para aquilo, olha, unifica esses programas e transfere a renda para as famílias. As famílias sabem o que ela precisa. Não tem como a burocracia em Brasília saber que aquela família precisa de transporte, aquela precisa de comida. Não, as pessoas sabem melhor do que a burocracia. Dá o dinheiro para ela direto, né? E elas vão comprar o que precisam. E tem muita pesquisa empírica, tanto no caso do Brasil quanto de outros países, como o caso do México, que tem um progresso, mostrando como essa política é muito mais eficaz para cuidar dos mais vulneráveis. Bom, essa agenda foi criticada pela esquerda, né? Uma série de economistas de esquerda, pessoas vinculadas ao PT, né? Na hora que se falou em focalizar, em transferir os recursos mais pobres, foram contra, né? Eu acho que esse é um caso exemplar de como o desejo de ganhar a briga na rua pode levar a manifestações, a disputas políticas, né, socialmente incrivelmente prejudiciais. Né? Revela um descaso pela qualidade da política pública, esse debate sobre o Bolsa Família, a focalização há 20 anos atrás. Né? Revela um descaso pela política pública, um descaso para a população que, à época, me surpreendeu imensamente. Inclusive, essa nossa discussão aqui como um todo, até quando eu falei ali de uma carga tributária grande para um país emergente, tudo isso para financiar a máquina pública, que ela é muito grande, ela é muito inchada. Essa é uma característica muito específica do Brasil. O Brasil, na hora que aumenta a receita, isso vira gasto obrigatório. E é um gasto obrigatório que depois você não pode tirar. Isso vira pagamento de salários, aposentadorias, pensões, transferências. E aí isso gera um desafio, porque o Brasil é um país diferente do resto do mundo. Eu tenho muita dificuldade de explicar isso para estrangeiro. Eu falo assim, olha, no Brasil você não pode fazer ajuste fiscal reduzindo gasto. Não porque eu não acho que seria útil. Claro que seria útil. Seria essencial no caso brasileiro. A máquina pública é muito cara no Brasil. Mas a nossa legislação não permite, a nossa Constituição não permite. E nem emenda à Constituição resolve muitos casos, que são cláusulas pétreas da Constituição. Então, no Brasil, o que você pode fazer, ajuste fiscal, é controlar o crescimento do gasto, não reduzi-lo. Né? Então, a reforma da Previdência, por exemplo, eu acho que teve muito mal entendido, que quase atrapalhou, quase inviabilizou a reforma, que era a ideia de que ia economizar R$1 trilhão. Eu lembro de deputados perguntando, congressistas perguntando, eu falei, gente, não vai economizar nada. Não é isso. Como assim não vai economizar? Não vai. O que você vai fazer é crescer o gasto de maneira mais devagar. Ele vai deixar de crescer R$1 trilhão a mais do que ele vai crescer depois da reforma. Então, esse é um desafio. E quando se fala, vou aumentar o gasto com a educação, capturado por salários, aposentadorias e pensões. Melhora a qualidade da educação? Até hoje, não. O gasto com a educação era menos de 2% do PIB em 91. Né? Hoje é mais de 6%. E a conta está subestimada. Quanto que melhorou o aprendizado dos alunos? Pega os dados da última década, 2 décadas. Os alunos estão aprendendo mais português, matemática. Né? Como é que a gente fica no PISA? Muito mal. Porque a gente gasta, na comparação com os demais países, a gente é o país mais ineficiente no gasto com a educação de todos que são avaliados pelo PISA. Né? Esse tema não entra.
né? E para ficar em educação, né? A gente vê a discussão de gás para cá, novo Fundeb, né? E isso na discussão do novo Fundeb eu fiquei impressionado, porque o novo Fundeb só ia virar salários e aposentadorias. Aquilo não ia melhorar a educação, né? A gente não tinha discussão sobre como é que os países que fazem boa educação do mundo cuidam desse processo, dessa política pública. Como é que é o currículo, como é que é a avaliação do aprendizado dos alunos, como é que é a gestão do corpo docente, dos diretores, se tem Singapura, Coreia, Finlândia, os países nórdicos da Europa, quais são as boas experiências, as avaliações de impacto do que funciona mais ou menos. Isso não entra. O que entra é só a demanda corporativa, seja dos grupos organizados que se beneficiam do gasto maior, mas não do aprendizado dos alunos, seja de uma série de organizações que acabam apoiando essa agenda das corporações. Lisboa, você trouxe agora este elemento em relação a não, né, ali a visão de controlar o crescimento da dívida, né? O arcabouço, quando foi desenhado e anunciado, trazia essa proposta de trazer ali uma velocidade menor para o avanço dessa dívida. De fato, a gente vê logo um ano e pouco a mais da criação, depois dessa criação, o arcabouço não deve sustentar este crescimento da dívida. Teremos que fazer uma nova reforma fiscal? Você enxerga assim? Olha, eu acho que primeiro teve uma boa notícia, e a economia reagiu bem a essa boa notícia, que foi um governo eleito, né, que sempre demonizou o teto de gastos, falar, olha, veja bem, não é bem assim, tem que ter algum controle do crescimento do gasto. Essa foi uma ótima notícia, né? E aí criaram uma regra, enfim, para limitar o crescimento do gasto a um certo percentual da receita, ele não pode crescer mais de 2% ao ano acima da inflação. O problema é que, de novo, descuidou da implementação. Então, no que fez a PEC da transição e acabou com o teto de gastos, acabou com o teto de gastos, naquela época da transição, voltaram as vinculações de saúde e educação à receita. Né? Além do mais, o governo está fazendo muita promessa de implementação de aumento do gasto público sem previsão de receita. Né? Tem créditos subsidiados sendo concedidos, benefícios para cá, auxílio fora do... Enfim. E não deveria surpreender porque quando era oposição, pessoas que apoiam o atual governo apoiaram essa mesma agenda no governo anterior. Votaram juntos. Né? O que acontece? Esse conjunto de regras é inconsistente. Ele não fecha. Aí não é questão de você criticar o governo, ou não criticar, ou ser mais cético, mais otimista sobre a arrecadação. Não tem arrecadação que feche essa conta. Quanto mais cresce a arrecadação, mais crescem as despesas vinculadas, o total da despesa está limitado a 2,5% acima da inflação, as discricionárias, que aquelas poucas despesas livres que mantêm a máquina pública funcionando, tem que encolher, e no limite vão a zero, o que é inviável. Então, o arcabouço não é viável. Você vai ter que rever metas, vai ter que rever as regras, tem essa discussão sobre vinculações, né? E o que eu acho que Tirar a saúde e a educação ajudaria? A questão não é, de novo, as pessoas acham que é reduzir gasto da educação, não é isso. É só crescer mais devagar. Né? E o que eu acho que é o mais prejudicial dessa incompetência que houve na área fiscal é que a discussão é fundamental, que é por que a qualidade da política pública de educação no Brasil é tão ruim? Será que a gente pode melhorar a qualidade da política na saúde? Como é que a gente melhora a qualidade da política de saneamento? Né? Essa discussão se perde nesse debate sobre o fiscal. Então a gente cria um problema onde não precisava ter, né? E não trata, que é a questão fiscal, põe as contas em ordem, cria aí faz uma discussão arrumada sobre aumento de carga tributária, tamanho do Estado, né? Agora vamos cuidar da política pública, né? A gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer o básico e não faz o que seria essencial para o bem-estar da maioria. Em relação a essa questão do fiscal especificamente, a mudança, a alteração desta meta para o ano de 2025 acabou ali, de certa forma, afetando bastante a confiança do mercado, né, em relação a esse compromisso.
Talvez não seja surpresa as falas, muitas vezes, do próprio presidente da República, que já está acostumado, o governo petistas anteriores sempre acreditaram num impulsionamento do crescimento econômico através de gastos, aumentando gastos, né? Talvez acho que isso não seja surpresa. Por que você acredita que, de fato, esta mudança da meta em si acabou desancorando muito essas expectativas? Olha, é o conjunto da obra, né? Quer dizer, teve uma surpresa positiva quando o governo eleito disse que se preocupava com o crescimento de gasto, que tinha que ter um teto do crescimento do gasto. E, ao mesmo tempo, uma série de declarações sobre temas que não deveriam ser tão relevantes, né? Que não são os temas relevantes para o futuro do país, que revelam, seja uma mistura de oportunismo, populismo ou desconhecimento, aí demoniza o Banco Central. O Banco Central está cuidando da inflação, trabalho básico lá, que não é o que vai mexer no longo prazo. Aliás, o Banco Central mexe no longo prazo do país quando ele descura da inflação. Isso é que gera, né? A gente viu isso lá atrás no governo Dilma, tinha toda uma preocupação, o Banco Central, subjuros, a inflação, e o Banco Central foi ousado naquele momento. Ele tentou ser criativo. E com uma inflação alta, ele baixou juros, que surpreendeu todo mundo. Qual foi o resultado? Os juros aumentaram de mercado. Mas o Banco Central baixou os juros de curto prazo, os de mercado subiram. E a inflação subiu. E a economia cresceu mais? Não, a economia foi desacelerando. A taxa de crescimento foi caindo. O Banco Central contribuiu para a crise, né? Ao tentar ser ousado. A gente, invariavelmente, quando você tenta reduzir os juros de curto prazo da marra e faz esse tipo de afirmação ou de medida, o resultado é o contrário ao pretendido. Aquela frase famosa de Santa Teresa d'Ávila, que o Truman Capote adorava, né? Há mais lágrimas derramadas pelas preces atendidas do que pelas não atendidas, né? Então o governo começa a pegar esses espantalhos, como se isso fosse mudar, isso é a causa dos nossos problemas, e fazer o dever de casa, que é cuidar da política pública. Como é que fortalece as agências reguladoras? Como é que acerta os subsídios cruzados no setor de energia? Como é que a gente passa a garantir maior segurança jurídica para investimentos em infraestrutura? O Brasil tem problema gravíssimo na área de energia, na área de logística, portos, transportes, né? Cadê a agenda do governo para isso? Cadê a agenda do governo para a educação? Cadê a agenda do governo para a política social? Né? Então você tem muito discurso, pouca implementação, e na hora que vem a balbúrdia desses temas que mostram o despreparo, né? Eu acho que naturalmente gera insegurança e contribui para o baixo investimento do país, que, enfim, o país paga o preço disso há anos e acho que vai pagar por mais anos. Você trouxe muitos elementos importantes, eu só vou puxar um gancho, depois vou detalhar aí outros mais, mas vou puxar um pouco desse gancho quando você falou da indústria. O governo tentou lançar aí o novo PAC, de fato, a gente viu recentemente também talvez ali uma vontade até mesmo de incentivar a volta de indústrias automobilísticas no Brasil, a própria taxação, né, ali em relação à importação de produtos de setor siderúrgicos da China para tentar melhorar a indústria local. Como que você avalia, de fato, a eficácia dessas medidas e se elas realmente vão surtir efeito para este crescimento através realmente aí do estímulo da indústria interna? De novo, esse é um debate que ele acaba caindo numa polarização que ela tanto anima os ânimos quanto ela revela o despreparo. Quer dizer, é liberal ou desenvolvimentista. Mercado precisa de Estado. A questão é que Estado e qual Estado. O Estado tem um papel muito importante no desenvolvimento econômico, né? Financiando pesquisa básica, criando um ambiente seguro para o investimento, ajudando a inovação, ajudando a eficácia do cumprimento das regras dos contratos. Muita coisa que o Estado tem a fazer. Política pública para tentar promover alguns setores podem ser eficazes em casos muito específicos. Mesmo os melhores acadêmicos de outros países que defendem esse tipo de política são muito cuidadosos. Olha, vamos tomar cuidado. Quando fala de política industrial, o termo é ruim, porque inclui também a área de serviço. Idealmente, são para setores exportadores.
com metas de entrega de resultado, né? A política tem prazo para acabar, tem uma série de critérios, série de cuidados para evitar que a política fracasse imensamente. Mesmo com todos esses cuidados, essas políticas podem fracassar, mas elas são válidas em vários casos. E o Brasil se beneficiou de várias delas. A gente mistura os temas, vem com um discurso, né? E aí a captura pelos grupos de interesse, tudo fica permitido, né? Vamos dar subsídio, e aí tem, não, somos desenvolvimentistas, vamos dar subsídios. E esquece dos fracassos do passado. Quer dizer, o governo Dilma pagou o preço, foi responsabilizado por imensos fracassos e teve a sua dose de problemas que não foi pequena, mas muito do que fracassou no governo Dilma foi iniciado no segundo governo Lula. Sete Brasil, os subsídios do BNDES para grandes empresas. E aí você tem pesquisa com microdados. Olha, eu tenho aqui empresas de capital aberto que receberam subsídios do BNDES, as que não receberam. As que receberam aumentaram o investimento? Não. De novo, microdados. Né? E aí debate a pesquisa, vê se acha, tem vários que fizeram esse levantamento dos dados. Né? Aumentou o investimento? Não. Aumentou o emprego? Não. O que aconteceu com essas políticas? O custo financeiro das empresas caiu. E o que virou o menor custo financeiro? Virou a distribuição de dividendos. Né? O fracasso da Sete Brasil. E as refinarias? Por que elas custaram tão mais caro do que o esperado? Elas valem a pena? Vamos reeditar com PERJ? Cadê o estudo para mostrar? E qual foi o estudo que levou à tentativa fracassada, mais uma vez, de fazer estaleiros navais? Quanto dinheiro, quantos recursos da sociedade foram desperdiçados em políticas que fracassaram? Agora, você começa essa política no ano 2008, 2009, 2010, ela vai fracassar 4, 5 anos depois. Quem vem depois levou a culpa de algo que começou antes. De novo, o governo Dilma tem sua parcela de culpa. A MP do setor elétrico foi um desastre. Prometia energia mais barata e maior oferta de energia. Deu tudo errado. A energia ficou mais cara, a gente tem problemas de oferta de energia, as empresas estão com muitas dificuldades. Né? O Brasil tem um problema de energia que não precisava ter. Né? Mas, de novo, a gente faz política pública sem olhar os detalhes, sem olhar os planos. Né? E o debate, nem o governo, nem quem está de fora, cobra esse detalhamento, avaliação de impacto, qual é a... Devia ter uma regra. Olha, quer fazer política pública dessas? Bacana. Me levanta como é que é no resto do mundo. Quem fez, quem não fez. Tem pesquisa com microdados testando? Os testes foram bem feitos? Né? Quais são as especificidades do caso brasileiro? Né? Qual é a proposta de implementação no Brasil? Né? Como é que a gente vai avaliar o desempenho? O que vai acontecer se a política fracassar? Né? A gente faz política pública na base da intuição e do desejo, achando que botar dinheiro resolve. Pois é. Lisboa, você trouxe vários exemplos do que aconteceu lá atrás, com Dilma, em consequência de Lula 2. A gente, inclusive, vê algumas dessas medidas novamente, né? A questão de refinarias, Petrobras de volta, querendo retomar ali o processo com a refinaria. Você falou da MP de energia. O governo não aprendeu com os erros do passado? Eu não acho que é o governo, acho que a sociedade não aprendeu. Né? A gente já comete esses erros há décadas. A gente insiste nas políticas, elas dão certo no curto prazo, a médio prazo elas fracassam, depois o país tem uma grave crise. O Brasil é um país de alta volatilidade. Né? E o setor privado tem que lidar com isso. Né? O Serasa tem que lidar com isso. O Brasil é um país que gangorras. Agora vai dar tudo certo e vamos crescer bastante. E deu tudo errado, fracassamos. Né? É consequência dessa volatilidade e dessa política pouco preparada que descuida dos detalhes e dos cuidados. Né? E a sociedade deseja isso. Né? Você vê aí o setor privado celebrando, né? Mais subsídios que o Estado vai conceder ou proteções para grupos de interesse. Né? E depois, quando dá errado, né, a conta fica para o coletivo.
quando você trouxe um pouco lá atrás aquela tua preocupação em relação à questão até mesmo do Banco Central, só para aprofundar um pouco sobre isso, a gente tem um Banco Central com uma autonomia, hoje diferente dos governos anteriores do PT, mas a gente tem aquela discussão que ficou sendo muito levantada principalmente recentemente, quando a gente viu uma divisão na votação dos atuais membros do Comitê de Política Monetária que foram indicados pelo atual governo. E sempre se cria ali muito uma preocupação em relação se de fato o Banco Central pode de alguma forma sofrer uma interferência, igual a gente tem visto algumas interferências até mesmo dentro de Petrobras e enfim, né, ali quando aconteceu da indicação de a possibilidade de ser manteiga na Vale, depois não, enfim, de alguma forma a gente viu que ainda vê algumas interferências acontecendo. Você vê algum tipo de preocupação em relação ao Banco Central? Olha, eu acho que esse debate... Retrocesso no Brasil acontece, a gente sabe disso. O Brasil é um país complicado. A gente não gosta muito quando as coisas dão certo. O Banco Central do Brasil deu certo, né? Controlar a inflação é o objetivo do Banco Central. Se os juros de curto prazo têm que ser um pouco mais altos por causa disso, é da vida. Mas o país ganha para ter uma inflação menor no futuro. Quando o Banco Central tenta baixar juros com inflação alta, o país perde durante muito tempo. Porque a inflação alta, ela custa. Olha o custo social que está sendo a Argentina botar a inflação em ordem. Olha o custo social que gerou o experimentalismo do Banco Central na gestão Tombini do governo Dilma. Né? O país pagou um preço caro por aquilo. E, ao mesmo tempo, né, a gente deixa de reconhecer os incríveis avanços que o Banco Central deu para o país. Né? Fica essa fixação nos juros de curto prazo. E aí, primeiro, se baixar os juros de curto prazo no curto prazo, sobe de longo prazo. Você fala em mexer na meta de inflação, os juros sobem. O efeito é o contrário. Então fica lá essa ilusão, não, vamos subir a meta de inflação, que aí pode ter uns juros um pouco menor. Não, vamos... Nada, o efeito é o oposto. Quer dizer, o despreparo de quem leva para esse tipo de agenda é muito surpreendente, porque a gente já cometeu esse erro várias vezes. Agora, olha a quantidade de avanços que o Banco Central tem dado para o Brasil nas últimas 3 décadas. Né? Sistemas de correspondentes bancários, compensação online das transações, sistema brasileiro de pagamentos, né? Toda a agenda de crédito, né? Finalmente o país com uma inflação arrumada. Né? E acho que a Armínio aí, todos nós temos uma dívida com o Armínio gigantesca por isso, né? De arrumar esse tema. Né? Todo um sistema financeiro mais robusto, né? Gustavo Loyola e toda a regulação prudencial do Banco Central, que evita crises que poderiam ser graves. Né? PIX, né? Enfim, um dia eu estava com um seminário com estrangeiros, né? Que são professores de universidades das melhores americanas, e eu pagando o táxi no PIX. E eles falando, o que é isso? Né? O Banco Central promoveu diversas revoluções na fronteira do que o mundo faz. É reconhecido pela sua capacidade prudencial, faz um trabalho espetacular como instituição, e a gente fica discutindo os juros de curto prazo, podia ser 0,25 maior ou menor, né? Quando é um tema do combate à inflação. E os demais problemas, esquece. Então vira um espantalho, né? E tira o foco do que importa. Né? E acho que afasta o reconhecimento do que pode ser uma grande instituição pública no Brasil, que é o caso. O Banco Central é um dos exemplos de sucesso da política pública brasileira, né? Há muito tempo. E a gente tira de cena o sucesso e foca em algo que só revela o despreparo de quem critica. Ô, Lisboa, em relação à questão da inflação, quando você traz esse ponto aqui para a gente, o quanto, né, a gente pode estar em 2026... Eu quero entender se você acredita que a gente vai estar mais perto da meta de 3 ou a gente pode estar mais próximo ali de 8,5, 10, porque o próprio governo recentemente também trouxe ali talvez
tolerância ou o entendimento de que 3 é muito baixo para o Brasil, uma meta muito baixa para o Brasil de inflação. Ao mesmo tempo, a gente também viu a mudança na meta do fiscal. De alguma forma, o reflexo disso uma hora vai vir. Como que você vê a nossa inflação daqui a alguns anos? Olha, eu acho que, primeiro, discutir temas da economia, da meta de política econômica, eu acho que totalmente válido. Será que 3 é melhor, ou 4 é melhor? Ou, né? Será que a gente pode ter uma dívida pública um pouco maior? Eu acho que é óbvio que é válido isso aí. E o país tem que discutir, tem que ter maturidade para discutir isso. Agora, a maturidade, ela requer um mínimo de dados, de evidência, de uma discussão serena, não manifestações de um jeito meio aleatório, sem estrutura, né? Que acaba só gerando ruído, né? É um ruído desnecessário, Geraldo. Eu acho que o governo, e acho que é justo, e muitos acadêmicos acham, o Brasil pode ter uma meta de inflação maior, talvez eles possam conviver com uma dívida pública maior, ao contrário dos demais emergentes. Bacana. Agora, se você está no governo, essa discussão tem que ser acompanhada de evidências, de dados, de um plano estruturado, porque senão acaba passando a impressão que é só uma manifestação desinformada e que, eventualmente, sem um cuidado com a política pública, mudanças podem ocorrer de uma maneira arbitrária. E aí, é claro que, para quem está investindo no Brasil, isso é um estímulo, né? Como é que eu vou investir num país que amanhã muda, vem para cá? Eu preciso ter o mínimo de previsibilidade, de regras, para poder pegar os recursos de um fundo de pensão estrangeiro, né? E falar, não, eu confio no Brasil, as regras estão claras e eu vou investir aqui por 20 anos. Né? Se eu quiser construir estradas, portos, ferrovias, a infraestrutura que o país precisa. Né? Não, as regras podem mudar. Mas você precisa ter procedimentos, governança, né? E uma tradição de fazer isso bem feito. O Brasil tem muitas histórias de sucesso, isso é uma coisa que a gente enfatiza pouco. Né? A gente falou do Banco Central, que é uma história de incrível sucesso no Brasil. Né? O agronegócio, que é tecnologia, de novo, a política pública com o setor privado. As universidades públicas, a Embrapa, investimento em tecnologia, muita inovação tecnológica, muito capital humano para adaptar o solo do Centro-Oeste, né? Que tinha uma série de problemas para a agricultura, adaptar culturas de zonas temperadas para a zona tropical. Quem diria que a soja ia chegar em Goiás? Né? Melhorar a produção de cana-de-açúcar. São melhoras contínuas com inovação tecnológica. Produtividade crescendo 3% ao ano. Tem ciência da computação no Recife, que é um sucesso. Puro capital humano, tecnologia. Você tem toda a área de saúde em São Paulo, que a gente valoriza pouco. Mas, olha, tem pouco lugar no mundo tão bom de saúde quanto São Paulo, com tanta pesquisa. Olha o legado que a USP deixa. De novo, setor público e privado. Tem o Aston, tem o Sírio, enfim, tantos hospitais espetaculares e um grupo grande que se preocupa em trazer o conhecimento de fronteira e está sempre inovando e acompanhando o que de melhor é feito no mundo. O Brasil tem histórias de muito sucesso, né? No entanto, a gente insiste nos velhos erros, né? Na velha intuição desinformada que se fizer por aqui esse atalho vai dar certo. Os atalhos em geral não dão certo. Estamos conversando com o economista Marcos Lisboa, o Mercado and Beyond volta em instantes. Nos próximos 20 anos, tendências globais emergentes moldarão nosso futuro. Como o Brasil vai estar preparado para estes novos desafios? Você trouxe a questão da tecnologia e da produtividade. Eu vou linkar as duas coisas numa
Só pergunta, você acredita que de alguma forma com a chegada da inteligência artificial isso pode acabar gerando um impacto na produtividade? Claro, né? Olhando para o Brasil, mas de uma forma global como um todo. De repente até mesmo ter um processo de desinflação e melhor até na qualidade por conta de saber de alguma forma usar essa inteligência artificial a favor de um aumento de produtividade? Olha, esses ganhos de tecnologia, de inovação, têm sido recorrentes no mundo, né? Você olha o crescimento notável da renda de todos os países. Tá? Desde 1800 é impressionante. Os países do hemisfério ocidental, do norte, né, Europa, Estados Unidos, tinham uma renda por habitante de $1.000 em 1800. Um pouco mais, um pouco menos, né? Em valores de hoje. Tá? Né? Hoje esse número é 40, 50, 60 vezes maior. Eles tiveram crescimentos muito impressionantes a partir do século XIX. A América Latina teve mais tarde, né? E não foi tão bom. Cresceu, mas nem tanto. A Ásia veio mais recentemente. É impressionante o que está acontecendo com a Ásia. Tá? Tailândia, Malásia, Vietnã, China, Índia, Coreia e Japão vieram antes. Mesmo a África, né? Que é uma região com muitas dificuldades, teve uma melhor importância. Olha a expectativa de vida, olha a qualidade de vida. A África tem mais desafios. Algumas regiões melhores do que outras. Botsuana é um caso muito impressionante de sucesso dos últimos 60 anos, né? E com uma política pública incrivelmente bem desenhada. O problema é, a gente consegue aproveitar as oportunidades que vêm? Né? Quer dizer, a tecnologia está mudando, as inovações acontecem. Em geral, quando as pessoas pensam em inovação, elas pensam, o chip, mandar o homem para a Lua, não sei. Não, inovação é o dia a dia das empresas. Né? Você pega uma boa fábrica, ela tem lá as reuniões da equipe de operários todo dia, como é que pode melhorar o processo, como é que reduz perdas, né? Como é que melhora o processo de vendas. Boas empresas têm esse processo, vai do chão de fábrica à alta gestão. E essa inovação ela é frequente. A questão é, a gente consegue aproveitar as oportunidades? Todo mundo oferece oportunidades. E o Brasil desperdiça. Quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem. Ele vai acima da média? Não vai acima da média. Os demais emergentes vão bem acima da média. Cresce muito mais que o Brasil há 50 anos. Há 50 anos a gente está ficando para trás. E por quê? Eu acho por essas disfuncionalidades da relação do Estado com a sociedade. E o fator educação nisso? Você acha que é parte do problema. Porque todos esses países, né, que você citou ali, Índia, Taiwan, enfim, Coreia, quando todos trouxeram uma mudança, acho que muito na educação a gente viu esse resultado. Olha, são várias coisas. Acho que a educação é um ótimo exemplo. Quando você olha os demais países, o aumento da escolaridade está associado ao aumento do aprendizado. As crianças aprendem mais. Sim. E o que a pesquisa com microdados indica é que existe o certo para aprender na idade certa. Então, quando é que tem que ter português e a língua nativa? Que tipo de competências são mais relevantes em cada idade? Como é que você avalia o aprendizado? Né? Como é que você faz a gestão do corpo docente? Como é que você garante que nenhuma criança ficou para trás? Como é que você faz a gestão do corpo dos diretores? Essa é uma política pública que a gente aprendeu muito no último meio século sobre como conduzi-la de forma mais eficaz para garantir o aprendizado das crianças em competências fundamentais. Nos demais países, tem uma constância. Todos os países que eu conheço, algumas dezenas, aumenta a escolaridade, aumenta o aprendizado, aumenta a produtividade do trabalho, aumenta o salário. O Ricardo Paes de Barros tem trabalhos documentando. O Brasil é um país estranho. O Brasil é um país onde a escolaridade aumenta, o aprendizado não aumenta, a produtividade do trabalho não aumenta. E isso vai gerar um desafio, acho que vai gerar uma preocupação imensa com as novas gerações em razão das novas tecnologias. Como é que as pessoas com dificuldade de leitura, de escrever, de raciocínio verbal, de análise quantitativa, vão lidar com esse mundo cada vez mais sofisticado. Indo para a inteligência artificial, eu acho que é mais uma das inovações incríveis. A gente está o tempo todo, que às vezes não percebe,
né? O nosso agronegócio está inovando o tempo todo, a produtividade aumenta continuamente quase. Né? A saúde, olha, a gente tinha uma expectativa de vida de 40 anos em 1800, pulou para mais de 80 em vários lugares. Né? O tratamento de doenças, tratamento de câncer, né? Cada tipo de câncer agora, o surgimento a descoberta de como utilizar o RNA mensageiro. Né? A inteligência artificial é mais um instrumento incrível que nos ajuda a vida, se a gente souber utilizar. Agora, a gente, em geral, desperdiça oportunidades. Quer dizer, aparecem as novas tecnologias, o mundo está bem e a gente não consegue utilizá-lo tão bem quanto poderia. Ainda nessa linha da educação, só para a gente encerrar esse tema, mas o que eu acho que é importante, que você pontuou muito bem, é que falta uma educação de base, de fato, ali com qualidade, né? Aí para poder, de fato, pensar como as novas gerações elas vão conseguir se adequar ou avançar, de repente, nessa formação de profissionais, né? Se tornar profissionais que vão atender essa demanda do novo mercado de trabalho neste formato com o uso de inteligência. Aí vem a questão, e o desemprego nisso? De repente a gente pode, como que você enxerga, né, essa questão mais social, e a gente pode, de repente, ver um aumento de desemprego por conta de não estarmos preparados por falta de uma educação básica? Não, a gente já viu a consequência disso, não tem novidade. O Brasil tem uma informalidade de 40% da força de trabalho. Sim. Né? No Brasil, você tem essa segmentação. Você tem uma sociedade que tem educação razoável, empregos formais, né? Empresas que pagam seus impostos. Esse é o mundo. Né? E você tem um mundo de 40% do mercado de trabalho que está na informalidade, né? Pessoas pouco educadas em geral, né? Empresas pequenas, né? Pouco produtivas, que pagam, enfim, sobrevivem não pagando impostos, ou, enfim, estão pagando os tributos. E essa é uma marca da nossa desigualdade. É um país segregado. Né? A falta de igualdade de oportunidades, a falta de uma política educacional de qualidade, que foque na qualidade do aprendizado dos alunos, da inclusão social, isso condena gerações. Depois você não consegue consertar. Né? Ou você aprende, se alfabetiza na idade certa e aprende os conceitos de matemática na idade certa, ou é muito mais difícil depois. A gente tem programas muito bons no Brasil, por isso serve como um programa de atendimento à família, que a gente valoriza pouco e incentiva pouco, para visitar as comunidades e entender a necessidade de cada família. A gente sabe que cuidar da criança, desde o nascimento, das condições mínimas, é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Quantas palavras uma criança fala com 3 anos, 5 anos, 7 anos? Isso tem um impacto de longo prazo na vida das pessoas. A gente descuida disso. Você visita São Paulo, você tem comunidades sem saneamento, sem segurança. Né? E aí a gente volta a ficar discutindo o fiscal, o não fiscal, o truque, o subsídio a montadoras de automóveis, né? E a qualidade da política pública fica esquecida do debate. Isso isso tem consequências, enfim, para a falta de bem-estar de uma parte relevante da população. Então, o que eu acho que vai acontecer, não preparando as pessoas, de novo, vamos voltar a vai continuar a informalidade, os empregos de baixa qualidade, esse mundo apartado de empresas pequenas, pouco produtivas, pessoas pouco produtivas que não conseguem se integrar ao mercado formal de trabalho. Quais estratégias que você enxerga, talvez ali mais num longo prazo, que o Brasil pode vir a adotar, deve adotar, para tentar se integrar melhor nessas cadeias globais de valor? Olha, acho que o primeiro passo, vamos copiar o que dá certo no resto do mundo, vamos parar de ser criativo. Né? Vamos ver como é que é a infraestrutura no resto do mundo. Na Austrália, Nova Zelândia, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, ou no Chile. Não tem muita diferença na governança. Tem pequenos detalhes. Vamos copiar a boa governança de agências reguladoras, qual é o papel do governo eleito, qual é o papel da agência, como é que são os mandatos, quais são as regras do jogo. Vamos tentar pacificar um pouco essa judicialização disfuncional que o país tem. No resto, nos países envolvidos, o judiciário respeita, né, o papel das agências, não fica entrando no tema técnico. Né? Quem interpreta a norma, quem executa, são as agências de saúde, regulatórias. Né? Nos Estados Unidos tem o nome disso,
a doutrina Chevron. Né? Agora tem uma pequena discussão, mas é muito na margem em relação ao que a gente tem. O nosso judiciário ele rompe contratos com uma facilidade. Né? Casos de mercado de crédito, por exemplo, é típico. Né? Você tinha um mercado de leasing de 110 bilhões de reais no fim da década de 2010, né? 2009, 2010. 110 bilhões de reais com juros baratos. Aí começou, tem vários temas aí, tributários inclusive, mas um dos pontos relevantes foi uma discussão de quem pagou 70% da dívida, mas está inadimplente, se o carro pertence à pessoa ou a quem emprestou. Qualquer lugar do mundo pertence a quem emprestou, que vai vender o carro, se sobrar dinheiro, paga, o que sobrar de dinheiro, paga ao inadimplente. No Brasil, não. Esse mercado, que era de 110 bilhões de reais com juros relativamente baixos para o Brasil, caiu para 10 bilhões de reais. Nós fechamos o mercado, 10 anos depois, nós fechamos o mercado de crédito e o acesso das pessoas a um financiamento mais barato. A gente tem que tentar pacificar, encontrar um meio do caminho. É claro que todos têm o direito de recorrer ao judiciário. Tá? E as regras, os processos, a jurisprudência, tem que pensar no bem comum. Né? Em outros países, o judiciário fala, olha, aqui se eu entrar, ou se eu tomar essa decisão, eu até beneficio o Antônio hoje, mas eu prejudico Maria, José, Maria Antônia, Fernando amanhã. Eu crio um prejuízo para a sociedade depois. Né? O contrato foi juridicamente perfeito, tem que ser respeitado. Você não fala, não, olha, o contrato foi bem feito, está tudo certo, mas né, eu aqui tenho... isso gera um contencioso imenso no Brasil. Então, vamos copiar as boas práticas de educação. O que é eficaz em saneamento. Né? O Brasil tem imensas oportunidades para crescer, para se desenvolver, para garantir inclusão social. Né? Vamos fazer, né? Vamos copiar as boas práticas do resto do mundo. Lisboa, tentando enxergar um pouco do cenário global como um todo, inclusive a gente tem visto uma guerra comercial de muitos países, principalmente logo após pandemia, a guerra em curso, né, as guerras em curso. A gente tem uma discussão em relação à globalização, a protecionismo de alguns países. A gente estava aqui discutindo, né, internamente a questão de indústria, dessa possibilidade do Brasil de alguma forma avançar internamente, mas ao mesmo tempo a gente volta para aquela outra questão de muitos setores ainda quererem taxar as importações por uma questão de alegar ser desleal com a sua produtividade interna. E esse é um movimento que a gente não está vendo só no Brasil. Recentemente também vimos nos Estados Unidos, outros países também acusando a China de dumping, né, tentando trazer um pouco mais de protecionismo para suas economias. Como que você enxerga este tabuleiro, talvez, geopolítico e essa guerra comercial? Olha, eu acho que, de novo, a gente perdeu a oportunidade. Quer dizer, o mundo emergente cresceu muito na fase em que o comércio se expandiu. Né? Desde, sobretudo a partir dos anos 90, né, naquela fase de grande expansão comercial, de queda das barreiras, isso foi incrivelmente benéfico para o mundo emergente, que soube aproveitar. Índia tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, a Índia, né, a Ásia teve um crescimento notável nesse período, uma melhora da qualidade de vida, o número de pessoas que saíram da pobreza. Né? Se pegar os países emergentes fora da América Latina, de perto de 35% de pessoas da pobreza caiu para 5%. Tá? Mesmo a América Latina, alguns países aproveitaram muito. Chile, Peru, Colômbia, Panamá. A gente aproveitou menos. A fase boa, em que o mundo estava convidando ao comércio, que para nós teria sido muito benéfico, a gente ficou protecionista. Pois é, agora o mundo, depois desses conflitos todos, está um pouco mais protecionista. O que quer dizer que a oportunidade para países como o Brasil vai ser menor. A gente desperdiçou oportunidades. Mas o Brasil é bom nisso, né? A gente é bom de desperdiçar oportunidades. Lisboa, a pergunta mais difícil talvez que seja agora, todos os nossos convidados sempre acham, pelo menos. Quem é Marcos Lisboa? Eu sempre me interessei por temas de Brasil. O Brasil sempre foi e mesmo quando eu fazia doutorado em teoria econômica, economia matemática, eu sempre soube que o tema era Brasil. Eu queria entender Brasil. Né? E de alguma maneira buscar ajudar do jeito que eu conseguisse os temas de política pública.
É o que eu tento fazer. Tem esperanças ainda por um Brasil melhor? Eu tenho. Eu brinco com as pessoas que eu tenho uma certa fama de ser pessimista, né? Mas eu acho engraçado, porque eu acho que o nosso papel é falar de problema. Uhum. O que está dando certo, ótimo. Né? Legal, que bom. Tinha um físico teórico que eu gostava muito. Teórico aplicado também. Eu gostava muito de Princeton, Freeman Dyson, que no fim da vida ele escrevia muitos artigos para New York Review of Books, né? E volta e meia, pessoal polêmicos, meio ambiente. Ele falava assim, olha, eu adoro os elogios, mas eu prefiro mesmo as críticas, e que apontam erros, porque assim eu aprendo alguma coisa, né? A gente fala de problemas para resolvê-los. Se você finge que os problemas não existem, né? E é uma tendência muito grande no debate de política pública no Brasil. Não fala de problema, vai atrapalhar. Como assim? Você fala de problema e resolve o problema, fica tudo melhor. Se o problema existe, você não trata, você fala assim, olha, não vou fazer check-up, não quero descobrir o problema. Tá? A gente faz check-up, a gente debate para identificar os problemas para poder superá-los. E eu sou de um otimismo quase ingênuo. Eu acho que falando dos problemas e trazendo as evidências, e se por acaso eu não estiver errado no diagnóstico, quem sabe posso ajudar um pouco o país a ficar melhor. Esse é eu sou otimista. Lisboa, foi um prazer. Quero agradecer. Muito obrigada por ter nos recebido. Obrigado a você. Até mais. Obrigado. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.